Se o seu problema for dinheiro, assista esse vídeo até o final e participa da minha reflexão com relação ao dinheiro, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a abrir a sua mente e ter uma percepção sobre o dinheiro totalmente diferente do que você tem hoje. Se você é pobre hoje, tem um motivo por trás. Primeiro que ninguém é pobre, todo mundo só não tem dinheiro, mas pobreza, não existe esse negócio de pobreza, entendeu? Vamos lá. Pessoal, o que que acontece? Eu vou começar já contando uma história de um, de um caso engraçado que aconteceu ontem. Há um certo tempo eu tinha uma parceria com um cara. Isso já faz quase 8 meses, eu acho. E esse cara, eu tinha começado um projeto com ele de marketing digital e tudo mais, e eu lembro que esse cara não. Eu coloquei algumas coisas pessoais dentro do projeto. Tipo assim, eu colocava alguns problemas pessoais que estavam acontecendo comigo, e tipo, cara, eu não tô conseguindo focar porque tá acontecendo isso na minha vida, tal, tal, tal. Eu mesmo que dificultei um pouco a nossa convivência. Não corro disso, né, dessa culpa. Mas presta atenção nessa história que você vai você vai achar engraçado. Mas o que que acontece? Aí a gente rompeu a parceria, cada um foi viver sua vida. Ontem, do nada, esse cara ele me colocou como melhores amigos, né, no Instagram dele. Aí ele mostrou lá o faturamento, ele ganhando R$ 150.000 e falando assim: "Obrigado, Deus, por executar e não sonhar demais, executar mais do que sonhar". E isso era uma coisa que ele batia muito na tecla comigo. Aí eu fiquei me perguntando por que que ele me colocou no melhores amigos? Só pra eu ver isso? Só pra ver essa indireta? Talvez deva ser. Se você aí tá vendo esse vídeo, você mesmo que fez isso, eu realmente peguei um pouco esse sentimento pra mim, mas eu falei o seguinte, cara, eu conheço a minha história, eu sei o que eu já consegui, e eu tenho muita saúde, né? Tenho meu braço, minha perna, eu tenho tudo que posso conseguir tudo de novo. Eu tenho as condições plenas para conseguir tudo de novo. E eu tenho idade. Então, dá tudo para conseguir tudo de novo. O que eu não tenho agora, eu posso reconquistar de novo aquilo que eu já alcancei e ainda mais. Mas por que que eu tô falando dessa história, pessoal? Porque ela mostra, na minha concepção, que as pessoas querem dinheiro muitas vezes para suprir certas lacunas emocionais. E muitas vezes o problema do dinheiro que as pessoas têm não é porque elas não têm dinheiro, não é porque elas são pobres, não é porque elas querem ganhar mais. Não é isso. Cara, eu tô percebendo o seguinte, conversando com pessoas que ganham pouco, né? Que quando você cai o nível, geralmente você acaba convivendo com pessoas que ganham um pouco e você lida com a mentalidade delas e você vai observando, então naturalmente você entende que as pessoas de níveis de classe diferente têm cabeças diferentes. E ponto, acabou, cara. Não é porque você está desfavorecendo os pobres. Eu não estou desfavorecendo os pobres. Os pobres são pobres por conta deles mesmos, da culpa do pensamento deles, da forma como eles pensam em relação a essa área que é o dinheiro, né? Só que a questão é o seguinte: eu chegando a essa reflexão, eu percebi algumas coisas que eu vou passar aqui para você, forma de conhecimento que, cara, isso expande a sua cabeça. Tá? Todo mundo que tem resultado de dinheiro baixo, né, ou seja, pouco dinheiro, essas pessoas não estão preocupadas com ganhar dinheiro de verdade. Elas estão preocupadas com a parte de sobrevivência. Ou seja, elas se preocupam mais com a parte de comer, deitar e dormir do que sobreviver, do que viver a vida delas. Ou seja, viver é diferente de sobreviver. Quem sobrevive é quem ganha um salário mínimo, é quem sobrevive com 2.000, R$ 2.500, né, que é o normal. Hoje em dia, acima dos R$ 14.000, se eu não me engano, isso é estatística, eu vou pesquisar e vou colocar aqui no vídeo. Você é considerado rico praticamente no Brasil. Se eu não me engano, ou é rico ou é classe média. Se eu tiver errado, eu vou colocar a informação que vocês vão saber. A questão é o seguinte: muitas pessoas não querem dinheiro de verdade. Elas querem porque os outros estão mostrando para elas. Elas querem porque a rede social desperta esse desejo, porque a rede social mostra cada vez mais que ela tem que ganhar dinheiro e que ela tem que ser rica porque ser rico é legal. Só que ela não sabe o que é ser rica. O desejo dela de coração não é ser rica. O desejo dela não é literalmente isso. Ela só quer passar por essa situação porque ela tá vendo outra pessoa vivendo aquilo que ela tá sendo mostrada para ela na tela do celular. Então, essa situação que aconteceu, ela é uma situação comigo, né, que eu tô passando dessa história que eu te contei. Isso é uma questão que traz alguns ensinamentos. Quais ensinamentos? Que as pessoas pegam problemas pessoais e colocam o dinheiro para suprir essas necessidades emocionais. Você às vezes quer muito dinheiro, às vezes você tem uma ganância tanto por dinheiro, não porque você tem desejo. Por isso que é importante você examinar exatamente as suas crenças.
Porque quem quer muito, muitas vezes não é só para ela, é para mostrar para os outros, é para fazer outras coisas egocêntricas, né. Ou pode ser algo parecido comigo, que é uma questão mais de propósito, uma questão mais de eu quero que tenha um significado na minha vida, entendeu. Não é só viver de funções, de trabalhar num trabalho, de trabalhar num escritório, de ter uma função de cargo, de gestor, não é isso. É uma questão mais profunda de significado. Eu tenho isso, não sei se você tem, mas eu tenho isso. Tem que ter significado para mim. Não faz sentido eu ficar só lá de operário e aí, qual que é isso que eu tenho que fazer na vida? Eu nasci para ser isso? Eu não nasci para ser isso. Eu não vejo dessa forma. Então, essa questão do dinheiro, o que que acontece? Conversando com algumas pessoas ontem, eu cheguei à conclusão de que a cabeça das pessoas, elas não querem de verdade dinheiro. Elas, cara, é muito engraçado as pessoas que pensam pequeno. Eu não consigo nem tentar, eu não gosto nem de tentar entrar nessa mente delas, porque não faz sentido. É muita limitação, é muita coisa negativa, entendeu? É muita falta de otimismo. A pessoa parece que já morreu, só que ela tá viva, entendeu? A pessoa que não tem esperança mais no que ela quer, no que ela deseja, não tem ambição, não tem vontade nenhuma, só fica no desejo, essa pessoa já morreu, cara. Ela já morreu por dentro, ela já não vive mais. E às vezes isso acontece com uma pessoa de 19 anos, de uma pessoa com 20, 22 anos, super jovem, e a pessoa já morreu por dentro. Por quê? Porque ela vive perto de pessoas que falam sobre isso, como é que eu posso dizer? Que cultuam essa ideia de pobreza, mas isso não é verdade, entendeu? Esse é o problema. E eu fiquei pensando assim, conversando com algumas pessoas, tipo assim, eu jogava uma ideia lá em cima, aí a pessoa, não, mas é que eu não tenho dinheiro, é que dinheiro é difícil, né? A gente trabalha tanto pra juntar dinheiro. Tipo, eu fiquei, cara, sabe? Eu fiquei pensando desse jeito, eu fiquei assim, angustiado. Eu falei, cara, não faz sentido uma pessoa ter tanta limitação interna. Cara, essa pessoa precisa de salvação. Eu não vou salvar essa pessoa. Uma coisa que eu entendi é o seguinte, pessoal: se você quer que eu te salve, eu vou cobrar por isso, porque eu vou arrancar o bem mais precioso, que é o tempo, né? Eu vou me dedicar de graça para te ajudar. Eu já faço isso no YouTube voluntariamente, né? Então você tem que agradecer tudo que eu passo aqui, tá? Então já deixa o like aqui, comenta o que que você achou, né? É o seguinte, então presta atenção, não se comova muito e não deixe de se contagiar por pessoas à sua volta que têm negatividade, que é contagiante. É tipo gripe, é tipo uma doença transmitível mesmo, entendeu? É porque é uma doença transmitível, que é a mentalidade apodrecida, aquela mentalidade que já desistiu da vida. Essas pessoas, elas vão ter uma ideia sobre a vida muito pessimista, muito derrotista. É como se a pessoa, como eu falei, ela morreu por dentro, entendeu? Ela desistiu das coisas porque ela não acredita que dá, entendeu? Ela acredita, na verdade, pelo menos ela tem fé numa coisa, que é o quê? Que a vida é sofrida e que ela tem que sofrer na vida. Entendeu? As pessoas, elas crescem e muitas vezes nunca saem dessa mentalidade do sofrimento contínuo. Porque se você tem a impressão que você está fazendo algo que não deveria, tô falando no sentido de dinheiro, para ganhar, e você sente que você está se esforçando demais, você está se dedicando demais, mas não está vindo retorno, cara, você tá com a mentalidade de que as coisas são difíceis e para conseguir são difíceis. Ah, Jânio, mas isso quer dizer que tudo é fácil? Não tô falando que tudo é fácil, mas você não pode carregar esse dobro desse peso, porque quando você acredita que tudo é difícil e mantém essa crença, é como se você estivesse carregando 2 a 5 vezes mais isso. Você tá carregando um peso dobrado de que tudo é difícil, e aí você começa a ter ansiedade, e aí você começa a ver vídeo no TikTok de pessoas ricas vivendo vidas maravilhosas enquanto você tá aí, né, vivendo algo que é como se você tivesse enjaulado, né? Você pode voar, você pode ser livre, mas você está enjaulado, né? É igual um pombo. Então imagina um pombo numa jaula. É igual aquele vídeo que mostra um cavalo sendo treinado. Tipo assim, tem uma estaca aqui, o cavalo tá grudado. Ele tá grudado num fio, basicamente assim. Aí ele fica bem aqui. Aí ele fica girando, 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 acostumam ele. Aí depois eles tiram e o cavalo, só do cara pegar assim no invisível e fingir que tá carregando ele, ele segue. Por quê? Porque ele já se acostumou, já se condicionou àquela mentalidade. Então, a gente é basicamente assim. Na verdade, é mais avançado, porque o nosso cérebro é muito mais avançado que o de um cavalo.
né. Então imagina a fantasia invisível que o ser humano é capaz de criar para se enganar, certas conclusões de limitação, de incapacidade, de não acredito que dinheiro é realmente algo possível, entende? Então sim, essa questão que eu te contei da história no começo do cara, me afetou bastante, sabe por quê? Porque eu vou ser muito honesto com você. Eu queria estar em um outro patamar. E quando eu passo por situações que são coisas que a gente são etapas, né, são etapas. Você fica: "Cara, eu não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar aqui, era pra eu estar em outro lugar". Aí um outro trouxa vai lá e, né, mexe nas suas emoções, tipo, mostra, faz essa indireta, você fica tipo: "Caraca, velho, nossa, o cara tá lá vencendo e eu tô aqui ainda", entende? Mas, eu não tenho essa mentalidade derrotista, mas me afetou. Só que eu pensei o seguinte: o mundo dá voltas de várias formas, galera. De verdade, o mundo dá volta de formas meio surpreendentes. Do nada as coisas acontecem e bum, quem estava em cima tá embaixo e quem estava embaixo tá em cima, sabe? É meio louco, mas em pouco tempo as coisas podem acontecer. E cada um tem o seu tempo. Então, isso é uma reflexão até que eu faço para comparação, cara. Comparação. Esses dias eu peguei muito nas comparações e eu fiquei muito me medindo com a régua do outro e o outro tá melhor do que eu e eu tô aqui ainda, mas a minha cabeça é muito mais avançada do que a dele. Então por que que eu tô aqui ainda? Sabe? É uma coisa muito louca, mas uma coisa é certa, a mentalidade que eu tenho carregar vai me levar para aquilo que eu quero. E é essa a conclusão que você tem que ter. Não importa a condição financeira que você esteja agora. O que importa é a mentalidade que você tem carregando com você, entendeu? É igual de dinheiro. A regra básica do dinheiro, em poucas palavras, é o quê? Ganhar, reter e multiplicar. Acabou. Se você segue essa regra, já era, entendeu? É regra básica. O que as pessoas fazem é o quê? Elas ganham dinheiro, se preocupam com dívida e endividam o dobro e do nada tá amarrada nisso. E aí não consegue sair desse ciclo sem fim. Só que isso é fruto da mentalidade da pessoa, isso é fruto da cabeça, da mente da pessoa. Ela cria essa realidade. E quando ela cria essa realidade, ela vive isso constantemente, cara. Então, você entende a complexidade? Falar sobre a mente, pessoal, é algo além do diário, além do cotidiano. São as complexidades que surgem nas suas emoções, nas suas interpretações da vida, no momento que o dia passa, em que as 24 horas passam. Essas reflexões é o que molda a sua vida, porque é isso que se baseia a fantasia. A vida não é preto no branco, a vida é a fantasia. Tanto é que tudo isso que a gente está usando agora, essa roupa, a mesa, cara, essas coisas aqui, ó, tudo foi criado e desenvolvido pela mente. O livro foi desenvolvido pela mente. Tudo foi desenvolvido pela mente. Então, a fantasia sempre criou esse cenário que a gente vive na vida. Então, 90%, 95% da nossa vida é basicamente fantasia. Aí eu pergunto pra você, qual é a vida que tá encaminhando daqui pra frente? É pobreza ou é riqueza? Deixa aqui no comentário que eu preciso saber disso. Se eu tô andando com pessoas pobres ou pessoas futuro ricos. Tamo junto, segue firme na Matrix.